episódio do Legislativo Podcast. Eu sou Mônica Lopes e hoje nós vamos conversar sobre o papel das câmaras municipais. E aí, para que serve a câmara aí do seu município? Vem comigo! E antes de apresentar para vocês o nosso convidado, eu quero dizer que está aparecendo aí na tela para você o nosso QR Code. Faça a leitura, que nele você encontra todos os nossos cursos, consultorias, o queridinho aí dos vereadores e assessores, o método vereador atuante para você que quer aprender a legislar e fiscalizar com conhecimento e segurança. Esse podcast que também é um oferecimento do Instituto Brasileiro de Política Municipal, o IBPOM. E hoje eu estou recebendo aqui ele que é advogado legislativo. O pessoal às vezes não conhece esse termo, sabia que tem gente nessa luta por aí, na advocacia legislativa, que já atua há mais de 14 anos na Câmara Municipal, nos bastidores jurídicos da Câmara Municipal, com uma vasta atuação em processo legislativo também. Seja muito bem-vindo ao Legislativo Podcast, Dr. Rafael Militão. Olá, Mônica. É um prazer estar falando aqui com você. É uma honra. Quero deixar aqui registrado que sou fã do seu trabalho. Eu defendo, durante essa minha atuação no Poder Legislativo, eu sempre senti falta de pessoas atuantes que defendem a nossa atuação. E você é uma precursora nesse trabalho, então eu sou muito fã de você. Estou muito emocionado aqui, estou até nervoso aqui. Vou até tomar aqui. Pode beber? Pode tomar água. Pode Não é tomar? uísque não, viu? É sábado que nós estamos gravando aqui, mas é água, ainda é água, né? Bom também, né? Hoje poderia ser um espumante, doutor, porque hoje eu terminei a minha última aula do mestrado. Eu falei, e o Léo falou assim, e nós não vamos comemorar? Tem que comemorar, né, Léo? Pelo amor de Deus, que luta. Não, mas essa é a luta que a gente decide aí, né? Que é essa luta do legislativo. Mas sabe que a satisfação é minha, eu sempre digo assim, que também admiro demais o trabalho de vocês, porque para mim, às vezes, é mais cômodo, né? Eu faço aquele trabalho naquela Câmara, na outra Câmara, vou para esse estado, para outro estado, mas quem está ali todos os dias naquela Câmara, com aqueles vereadores, são vocês aí dos bastidores mesmo. E eu queria começar, então, pedindo para você contar um pouco da sua trajetória. Inclusive, nós nos conhecemos pela sua trajetória. Um grande amigo nosso em comum, Tchossi Júnior. Um beijão pro doutor Tchossi. E o Tchossi falou para mim, tem um cara que você tem que conhecer, ele gosta de legislativo como você. E falou da sua trajetória. Então, eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal. Fala como você chegou ao legislativo, a sua mudança de carreira legislativa também, no jurídico, né? Correto. Então, Mônica, a minha história, logo após a minha formação, eu estava me especializando, sempre gostei muito de direito público, o direito constitucional, a força do direito administrativo, e sempre me dediquei a essa área. Em 2011, eu recebi um convite para ser assessor jurídico de uma Câmara Municipal, assessor jurídico da presidência. E ali eu vi que todo aquele meu empenho, os meus estudos voltados para essa área do direito público poderiam ser colocados em prática. E me dediquei, me debrucei. Porém, naquele momento, lá em 2011, faltava esse trabalho que você faz, né? Não conseguia encontrar isso. Então, com muita luta, muita dedicação, eu fui ali me esforçando e apresentando o meu trabalho. Esse cargo era um cargo de confiança, né? E, como a maioria das câmaras, a gestão é o biênio, né? Então, normalmente são 2 biênios. Eu entrei em 2011 e esse meu ciclo se encerrou agora em janeiro de 2025. Então, são 14 anos nessa luta, né, no Poder Legislativo, como assessor jurídico da presidência. Se formos contar aí, foram 7 biênios, foram 6 presidentes diferentes, e eu consegui, ao longo desses anos, apresentar o meu trabalho, amadureci muito também, tive algumas situações que me ajudaram a crescer, e se você me permite, eu quero contar uma situaçãozinha rápida, que foi logo no começo da minha atuação ali no município. Eu, em 2011, estava ali iniciando os trabalhos, conhecendo, lendo a lei orgânica, o regimento interno, que isso depois mais para frente a gente pode falar também, que é algumas, vamos dizer assim, alguns macetes
Parece coisa simples, né? Mas que o parlamentar deve ter, o seu assessor deve ter. Mas mais para frente a gente comenta mais sobre isso. O que eu quero falar agora é que eu estava ali analisando e vi que aquele município, ele estava possuía 9 vereadores, 9 cadeiras. E uma recente mudança na época da Constituição Federal colocava lá, tinha criado novos níveis, né? E pela população daquele município, ele poderia ter até 13 cadeiras, né? 13 vereadores. Eu, humildemente, cheguei ao presidente, Início de carreira, é isso? Sim. No primeiro ano. Isso Já era no primeiro começou ano, já causando acelerado, polêmica, né? Mas assim, cheguei e me apresentei, não me apresentei, mas apresentei a situação, apresentei a Constituição Federal para o presidente, para a mesa diretora daquela casa e falei, olha, hoje vocês, pela população, vocês podem ter até 13 vereadores, estamos com 9. O que vocês acham de apresentar uma proposta de emenda à lei orgânica do município, alterando para 13? Eu acho que a representatividade, né, vai ser melhor atendida nesse caso. Os vereadores prontamente aceitaram. Foi feita todo o processo legislativo de forma correta, foi dado publicidade. Naquela época a pauta já ia para tinha internet naquela época, né? Faz tanto tempo, não, mas tinha internet já. Então ia para a página do Poder, para a página da Câmara, foi feito todo aquele processo correto, foi aprovado, respeitado o quórum qualificado de 2/3, o interstício de 10 dias, então estava tudo, 2 turnos, né? Tudo certinho, foi feito, aprovado. Isso era 2011, a próxima eleição só seria em 2012. E o que ocorreu? No comecinho de 2012, a cidade maior, próxima ao município onde eu trabalhava, a Câmara da cidade começou a se movimentar para aumentar o número de vereadores deles. E aí a opinião pública se juntou, começou a questionar muito essa situação. E o que ocorreu? A opinião pública do município onde eu trabalhava começaram a questionar, nossa, e nós aqui, como estamos? Eles se deram conta que havia ocorrido o aumento já no município para 13 vereadores. Foi muito difícil, uma pressão muito grande. Você, nas suas viagens, deve saber que sessão de Câmara de município pequeno, se tem tema polêmico, vou usar um termo aqui, o bicho pega. O bicho pega. Porque naquele momento, então, alguns vereadores resolveram apresentar uma proposta de emenda à lei orgânica para reduzir para 9 vereadores. O tema ainda era novo, não existia jurisprudência, era uma alteração recente da Constituição. Eu dei um parecer opinativo, no caso, a assessoria técnica que eu dava, um parecer opinativo, contrário a essa redução. Pois bem, meu parecer foi derrubado, reduziram o número, reduziram para 9 vereadores, e até hoje eles estão com 9 vereadores lá. Nunca conseguiram aumentar. Hoje, eu acho que o município já está pela população, deve comportar até, acho que 17 cadeiras. Mas faz parte do processo, tive que aceitar, mas você pode ter certeza que eu levei muito nome. Minha mãe, acho que foi, coitada, uma santa, mas ela, acho que ouviu, ficou com muito nome feio, vou dizer assim. Mas, assim, só para esclarecer como que essa minha trajetória já iniciei ela com muita dificuldade. Porém, isso não inibiu a minha atuação. Eu superei vamos dizer assim, essa derrota, vou dizer assim, talvez não seja uma derrota, mas essa situação foi bem difícil para mim, porque ataques pessoais, né? A gente acaba sofrendo ataque pessoal, mas eu superei isso e construí uma história, modéstia à parte, uma história muito bonita lá no município por 14 anos. Que legal, e bom que você tocou nesse ponto, porque muito disso é desconhecido na vida do advogado legislativo, do parecerista, né? Que toca aí os bastidores do processo legislativo. Somos nós que somos ali os que vão receber aquela provocação. E aí, doutor, qual é a sua opinião? Não, eu não tenho opinião, eu tenho parecer, né? Eu tenho instrução jurídica. E eu também já passei por isso, muitas vezes, de chegar ali, uma vez, vou contar uma história também, uma vez eu fiz um trabalho de atualização de lei orgânica, os vereadores não vieram na reunião, toda semana tinha reunião da lei orgânica, eles não vinham nas reuniões, né? Tinha um compromisso aqui, outro compromisso ali, tudo bem, eu estava ali para fazer o meu trabalho, mas sempre à disposição. No caminhar do processo legislativo, eles fizeram mais de 30 emendas num projeto de atualização de lei orgânica que já tinha sido explicado tudo que precisava ser feito.
E ali ocorreu uma certa confusão entre nós, né? Porque eles fizeram as emendas e a presidente me chamou e falou assim: então, Mônica, diga se as emendas deles estão corretas, se não estão. Então, aquelas que eram constitucionais, não, constitucional. Aquela que era legal, não, é legal. Mas eu vi um desconforto toda vez que eu falava: olha, essa não dá, é inconstitucional, vocês vão ter esse problema. Foi um embate muito forte ali naquelas emendas. E quando eu falo assim, doutor, que muitas vezes as pessoas até desconhecem o papel do advogado legislativo. Ah, você é advogado, mas você não tem processo, você não tem cliente. Não, a nossa advocacia, ela é de bastidores mesmo, e ela é muito desconhecida, mas muito, muito árdua. Por quê? Porque a gente vai lidar com aquele personagem que, na verdade, a decisão final é dele, né? Exato. Nós vamos trabalhar de forma opinativa, de forma técnica, mas a decisão final é do plenário. Exato. Aí é onde vem das alegações, o plenário é soberano. Diante de um parecer, ele pode ser sim, porque o nosso parecer não vai vincular a decisão política. Mas há esse desconhecimento, né, doutor, de que, assim, de se entender que o jurídico está ali para dar um posicionamento imparcial. E vejo que alguns colegas... Respeitar essa opinião. Exatamente. Não levar para o pessoal. Às vezes eles levam para o pessoal e não é. Tem que reconhecer o profissionalismo da atuação do advogado. Né? É claro que tem aqueles casos assim, né? Lá no interior, o advogado que também foi candidato, que era ele é afiliado, ele que é o diretório do município. Isso acontece, porque o advogado também é muito politizado, né? Então, no meu caso, até te interrompendo, Mônica, no meu caso, eu sempre tentei reservar isso e não me filiei. Até hoje não sou filiado a nenhum partido. Não que eu não vá ser, que no futuro eu possa ser, até porque hoje eu estou exercendo uma nova função, ligado sim ao Poder Legislativo, mas hoje eu não sou assessor jurídico da presidência, não respondo ali por uma mesa ou pela instituição. Não vejo problema nenhum da pessoa ser filiada, mas eu, naquele município, que era um município pequeno, eu, naquele momento, optei por não me filiar para evitar qualquer tipo de comentário, né? E também nunca fui candidato, nunca coloquei o meu nome à disposição. E eu sempre brincava com eles, brincava assim, falava num tom que, olha, vocês são heróis, os parlamentares, porque a primeira coisa, né, a gente sabe que numa campanha política o que ocorre é a tentativa de denegrir a imagem pessoal, né, daquela pessoa que colocou o nome à disposição. E eu não sei se eu teria essa paciência, esse sangue frio. Esse equilíbrio emocional. Esse equilíbrio emocional, porque, sabe, falar, opção, vão inventar uma outra opção sexual para o cara, ou tem uma amante, filho fora do casamento, ladrão, e falam de tudo, né? Então, eu porque acho o seu ancestral lá não sei onde. Eles começam a desenterrar coisas assim, então nesse ponto eu optei por não me filiar, né? Como disse, hoje continuo no Poder Legislativo, mas posso sim me filiar, mas não tenho intenção de ser candidato. Amo o que a gente faz, o que nós fazemos, né? Essa assessoria no bastidor ali, para poder ajudar essas pessoas que e muita gente pergunta, né? Pergunta, Mônica, você não quer ser candidata? Eu falei assim, não, né? Porque eu acho que o nosso trabalho pode alcançar vários candidatos, vários vereadores. A minha missão não é ali naquele plenário, né? Mas muita gente acha isso, porque é tão difícil ver quem realmente vai lá, dá a cara, vai defender o legislativo, vai defender o vereador, que quando você vê, você fala assim, acho que essa pessoa tinha que ser vereadora, porque até isso hoje é ainda difícil de entender. O próprio vereador, você fala, mas você não quer ser candidato? Eu falei assim, não quero não, muito obrigada. Muito obrigado. Mas é interessante essa nossa conversa, porque para introduzir aí para você que está nos assistindo aqui no Legislativo Podcast, esse que é um oferecimento do IBPOM, Instituto Brasileiro de Política Municipal, que você conheça um pouco aqui, ó, desse lado também de quem está nos bastidores, atrás das cortinas do processo legislativo. E uma das coisas que nós temos que fazer nesses bastidores é passar para os parlamentares qual é o papel da Câmara Municipal. Então, dentro dessa sua experiência, doutor Rafael, aí do Legislativo, o que você entende que o vereador chega lá na Câmara, mas eu posso fazer a mesma coisa que o deputado, né? Qual que é a diferença da atuação do vereador para do deputado? Ser deputado, o deputado... Eu até costumo brincar, vocês não são parlamentares de segunda categoria, vocês são parlamentares, o que muda é a esfera em que você está ocupando essa cadeira, né? Vamos começar um pouco dessa conversa, então,
falando sobre essa confusão muitas vezes que existe, a diferença entre os nossos parlamentos, né, no Brasil. Mônica, a gente pode iniciar essa conversa a partir das funções típicas do legislador, do parlamentar, né? Que são legislar e fiscalizar. Então, todo parlamentar pode legislar e fiscalizar. E às vezes, até nesse complexo de inferioridade que você fala, que a gente sabe que existe, porque eu sou um parlamentar de segunda categoria, mas eu, quando também, nas minhas aulas, eu gosto de fazer uma pegadinha com os meus alunos, onde eu falo assim, qual é a lei mais importante? Uma lei federal, uma lei estadual ou uma lei municipal? E 90% deles, é a lei federal. Tá errado. Não existe hierarquia nessas normas. O que existe é uma competência reservada que a Constituição reservou para cada nível. Existem leis que somente a União pode fazer. Só o parlamentar lá no nosso Congresso Nacional vai poder legislar sobre isso, vai dispor sobre essa matéria. Existem as matérias de competência estadual e as matérias de competência municipal. E ainda existem as matérias concorrentes, Perfeito. onde vai ter uma legislação de princípios e depois o município pode vir e complementar, os estados e municípios podem vir e complementar. Então, eu quero tirar isso da cabeça dos parlamentares ou das pessoas que pensam que existe hierarquia, né, entre leis federais, estaduais e municipais. Não, são leis do mesmo nível. Da mesma forma que fala, uma lei complementar é mais importante, ela tem uma hierarquia maior que uma lei ordinária. Não, não é. O que existe é um quórum diferente, uma exigência de um quórum de maioria absoluta para aprovar uma lei complementar. E o que ocorreu? A Constituição reservou determinados assuntos para ser tratados por lei complementar. Então, não existe hierarquia. Lei ordinária, bonitinho. Eu lembro um professor, Ricardo Alexandre, de Direito Tributário, e aí a matéria tributária tem que vir, né, por lei complementar. E ele sempre falava assim, essa lei é bonitinha, mas ordinária. Então, naquele assunto, né, no direito tributário, ela não poderia, não era pertinente, deveria ser uma lei complementar. Pois bem, então a gente fala dessa função de legislar do parlamentar, mas eu também gosto de enfatizar para todo o nosso público maravilhoso e também nas minhas aulas, eu gosto sempre de mandar um abraço lá para Serra da Saudade, lá de Minas Gerais. Nosso município é o menor, né? Menor, acho que hoje deve estar com uns 800 e poucos habitantes, mas eu sei que o pessoal de Serra da Saudade está ouvindo que é um pessoal que quer se capacitar. E muitas vezes nós falamos para os pessoais, para as câmaras mesmo. Essas câmaras ali que, da mesma forma, no município lá com quase 50 mil habitantes, onde eu iniciei meu trabalho, tem 9 vereadores, Serra da Saudade também tem os seus 9 vereadores lá. Então, estamos falando para eles também. E o que eu posso dizer para eles sobre legislar? A primeira coisa é tentar conhecer a legislação do seu município. A primeira coisa é você saber o que nós temos. E eles vão começar por onde? Pelo regimento interno, a regra da casa deles. Como que está a minha casa? Quais são as regras que norteiam a minha casa, a Câmara Municipal? Então, uma leitura obrigatória, é o regimento interno. Mas meu regimento interno, ele é desatualizado, defasado. Tudo bem, é as regras que você tem e a partir dessas regras, você pode pleitear uma revisão do seu regimento interno. É importante você revisar o seu regimento interno, mas você tem que a partir das regras que você tem ali. Ele que vai nortear o processo legislativo dentro da sua casa. Muitas vezes, o vereador, ele é tolhido ali, ele é impedido de legislar através de, como que eu posso dizer, lendas urbanas daquela casa. Os né? mitos, né? Os mitos, não, porque aqui nunca foi feito assim, não, aqui não acontece desse jeito. E esse parlamentar deve, com o regimento debaixo do braço, com a regra debaixo do braço, porém, não, excelência, aqui no artigo 59 fala que o processo vai ser dessa forma. E a partir do momento que você citou, essa é a hora da questão de ordem, né? Questão de ordem, excelência, eu sempre vejo alguns regimentos que a questão de ordem deve ser embasada em algum artigo do regimento, né? Muitas vezes é só questão de ordem por si só, né? Mas quando esse parlamentar conhece a regra da sua casa,
que é ali o seu regimento interno, e depois deve seguir para a lei orgânica e comece a ter um conhecimento da legislação municipal, ele pode sim começar a legislar. Temos um problema muito grande principalmente em nível municipal, existem muitas leis. A produção legislativa no nível municipal é muito grande. O que eu notei é que alguns parlamentares, eles falam, eu quero deixar meu nome escrito na história. E a forma de eu fazer isso é fazer uma lei. É o sonho, né? Você até brinca, fala assim, eu sou vereadora, eu tenho um sonho. Que sonho, vereador? Criar uma lei. Depois você vai descobrir que você tem outro sonho. Qual o sonho? Fazer ela ser efetivada, né? E aí tem que conhecer os caminhos também para isso. Exatamente. E a cobrança que eu faço, Mônica, é essa. Não basta você aprovar uma lei. Você tem que ver se essa lei está sendo aplicada. E aí vem a fiscalização. Porque eu vi muitas vezes o parlamentar se dar por satisfeito com a mera aprovação da lei, a publicação no Diário Oficial. E depois ele esqueceu de fiscalizar e cobrar como que estava sendo a execução, as consequências dessa lei. Então, legislar sim, legislar com qualidade. E aí eu sempre falo, quantidade não é sinônimo de qualidade. Pode ser que um parlamentar, ele esteve 4 anos vereador, se ele aprovou uma lei, apenas uma lei, mas essa lei teve um grande impacto na vida daquele município, ele já pode sim se dar por satisfeito. Diferente daquele que apresenta toda a sessão, tem 2, 3 projetos. Legal isso aí que você falou, porque eu já vou começar também, vou puxar uma outra pergunta aqui que eu separei. Já que esse é um anseio muito grande dos vereadores, né? Criar a lei, legislar. Quando você que passou por vários biênios, mandatos, aquele vereador, se você pudesse dar um conselho para aquele vereador que está chegando ali, de uma reeleição ou de uma eleição, o que você acha que ainda falta no vereador desenvolver, conhecer mais? É só a função legislativa? É a fiscalizadora? Ou é como você mesmo falou, é conhecer mais o regimento interno, a lei orgânica? Eu acho que não existe coisa mais linda do que um parlamentar regimentalista, né? A gente vê muitas coisas que viralizam dos congressos, dos parlamentos pelo mundo, né? Aquelas pessoas, presidente, você cortou meu microfone, isso é questão de horta. Eu acho isso muito bacana também. Mas se você pudesse dar um conselho, assim, você está começando agora, considerando o que eu já vi, eu acho que era importante saber disso. Você já deu um conselho, que né, não fazer lei por lei, né? Isso. Não, eu acho que começa já desde conhecer o regimento interno e a lei orgânica, né? O primeiro passo, conheça a sua realidade. E depois ter essa qualidade no processo legislativo. Focar e também não ter essa soberba, vou usar esse termo assim, para dizer assim, eu quero que a lei esteja no meu... Às vezes já tem uma legislação no município sobre aquele tema. Você pode simplesmente aprimorar ela. Só aprimorar essa lei. Mas aí não vai ficar meu nome, porque ela vai ficar... Gente, não é para isso que você está ali, parlamentar. Então, ter esse cuidado. Às vezes, eu já vi muitas situações de no município ter 3 leis do mesmo assunto. Porque uma foi aprovada numa sessão, numa legislatura, aí depois na outra legislatura já esqueceram daquela lei, não cobraram a aplicação dela, aí vem um outro parlamentar, vem e apresenta uma lei muito semelhante, às vezes quase que idêntica. Suplementei. Mas não tem o cuidado de pesquisar. Lógico que aí também existe uma falha do parecerista, se teve um parecer, né, de também não consultar. Aquela admissibilidade ali do projeto de lei, né? Exatamente. Então também tem uma falha ali. E aí depois, passado mais 2 legislaturas, vem a bendita da mesma lei de novo. Então esse cuidado de pesquisar, conhecer a legislação do seu município e fazer um trabalho focado na qualidade e não na quantidade. A partir disso, começar a fiscalização. A fiscalização, em nível municipal, eu falo que a fiscalização, ela se sobressai sobre a legislação. Porque como tem muita lei, e aí naquela questão da competência federal, estadual ou municipal, e aí vai lá para a Constituição, fala, tudo que é norma de interesse do município pode legislar, mas não sobra muita coisa, não sobra quase nada, né? Então, a fiscalização ela acaba sendo mais importante, seja a cobrança dessa aplicabilidade dessas leis, da vigência dessas leis, se elas realmente estão surtindo efeito,
ou dos atos. Eu sempre falo que os parlamentares de nível municipal, os vereadores, eles são semelhantes a conselheiros de uma empresa. O conselho está ali para verificar o que aquele gestor está fazendo, orientar, cobrar. E isso, onde envolve dinheiro público, os contratos públicos, né? É muito importante você ter esse conhecimento, saber do que está sendo, no que está sendo investido, se está tendo realmente o retorno, se o que foi contratado está sendo entregue. Hoje nós temos o portal da transparência. Lá na pós eu falo sobre o portal, porque isso daí foi uma maravilha. É uma maravilha essa situação. Hoje, com o portal da transparência, a gente tem muito acesso à informação. Aquilo que não está tão claro, podemos fazer o requerimento, né, que é a ferramenta mais, vou dizer assim, emblemática do vereador, porque o bom do requerimento é que ele é discutido em plenário, né, a maioria desses requerimentos, algum regimento interno, outro, às vezes, não dá oportunidade de discussão, mas a maioria permite a discussão. Então, ali em plenário, você deixa registrado a sua intenção, o que você quer fiscalizar, e também leva ao conhecimento da população um problema. E depois você precisa cobrar essa resposta. Se a resposta não vem ou se não vem a contento, existem outras medidas, né? Pode até denúncias no tribunal, denúncias levadas ao Ministério Público, que podem ser até judicializadas. Então, essa fiscalização hoje no nível municipal, ela, em certo momento, ela até supera a função típica de legislativa. Então é importante conhecer aí, Tubarão, você que nos assiste aqui de mais um episódio do Legislativo Podcast, esse que é um oferecimento do Instituto Brasileiro de Política Municipal, formando agentes de transformação da política municipal. Como o doutor Rafael bem colocou aqui, conhecer suas funções típicas, né? Legislar, fiscalizar. Às vezes acha, porque eu sou situação, eu não fiscalizo, né? Fiscalização é função típica, não é uma coisa assim que eu faço só se eu for oposição. Acho que existe também muito essa confusão, né? Eu falo assim, ó, que se eu fosse prefeita, que essa missão Deus não vai me dar nesta vida, se eu fosse prefeita, eu queria um vereador fiscalizador. É importante. Eu uma vez encontrei alguns vereadores em um curso, eles falaram assim, pra prefeita, nossa, prof, é bom demais esse vereador aí da oposição. Eu falei assim, por quê? Porque ele fiscaliza, ela vai lá, corrige tudo, e ó, só nota 10 no Tribunal de Contas. Eu falei assim, que bom, porque a gente não fiscaliza pra prejudicar. Exatamente. Não tô fiscalizando porque eu acho que tô fiscalizando pra caçar esse prefeito, estou fiscalizando para gerar uma briga pessoal com esse prefeito, né? Eu já quero falar com você sobre isso também, porque eu sei que você mudou a carreira, né? Do jurídico institucional para o jurídico mais mandatário, e existe muito essa diferença, né? E muitas vezes no jurídico dos mandatos, ali na assessoria dos mandatos, agora você tá com essa Mônica quer caçar o prefeito. Gente, a única coisa que eu não quero é me envolver em um rito de cassação. Muita gente liga aqui na nossa consultoria, você pode mandar um orçamento para CPI, para processão. A gente fala assim, claro, você sabe que faz uma CPI? Doutora, é para caçar o prefeito. Eu falei assim, não, tudo que a CPI não faz é caçar o prefeito. Se vocês querem caçar o prefeito, o rito é esse. Então acho que nós não vamos conseguir, né? Eu falei assim, então, tem que também ter ciência do que você quer fazer. Né? Então, muita gente, muito pertinente essa sua fala, porque às vezes o vereador acha que fiscalização é coisa da oposição. E não, a gente vê pela experiência aí andando pelo Brasil, o quanto um vereador fiscalizador, às vezes foi no prefeito e falou assim, prefeito, vou contar um caso real, doutor. Prefeito, eu fui, uma vereadora contando essa história pra mim. Eu fui a Brasília, cheguei lá em Brasília, fui fazer uma visita no Ministério da Saúde. E descobri que o nosso secretário, ele simplesmente perdeu a oportunidade de se cadastrar em todos os programas que tinha para a gente receber mais dinheiro na saúde do município. Vocês acham que isso acontece com frequência? Só na Finlândia. É só na Mônica, Finlândia. eu brinco, eu falo, olha, a gente traz esses casos, eu falo, pessoal, é na Finlândia, tá? Não foi no Brasil. Não é no Brasil. Isso acontece com muita frequência. Tem muita gente que acha que Brasília é só Congresso pedir protocolar ofício para deputado. E Brasília é Ministério, Brasília é Fundo Nacional de Saúde, Brasília é FNDE. E essa vereadora, com um dia, numa palestra minha em Brasília, eu falei isso para eles, vocês estão aqui em Brasília? Já foi lá, já fez a agenda de um dia no Congresso. As emendas deputadas nem estão decidindo agora. O mês da emenda é tal. Aproveitem um pouco os ministérios. E essa vereadora foi. E quando ela chegou no município, falou, prefeito, nós perdemos lá um médico 24 horas. Porque o nosso secretário, ele não viu.
Então, foi um ato de fiscalização que ela fez. Muito bem Foi feito. um ato de, sendo base, sendo situação. E aí foi conversar com o secretário de saúde e realmente se descobriu que ele não dominava das ferramentas de convênios, de repasse, e que era uma falha. Então, assim como os outros vereadores brincaram comigo, para nós é uma maravilha ter ele na oposição, porque ele fala, a nossa prefeita vai lá, arruma tudo. Então, gente, a fiscalização não é uma coisa pessoal. Não se pode demonizar, né, Não se Mônica? pode É função demonizar. típica função do vereador, típica. seja base ou oposição. E é cuidar do recurso público, que hoje no município já é tão escasso, já são municípios que dependem tanto dos repasses federais, e um município que depende 80% dos seus recursos de repasse federal, perdendo repasse voluntário. Então, muitas vezes, você acha que fiscalização é essa que ficou escancarada agora, né? É entrar em UBS, é entrar em unidade de saúde. Nem vou entrar no mérito disso aqui, mas lá na nossa pós-graduação a gente fala dos limites sobre isso. Para você que ainda não conhece a nossa pós, é só escanear o QR Code para você entender um pouco mais sobre a nossa pós-graduação Prática em Poder Legislativo. Um oferecimento aí do Instituto Brasileiro de Política Municipal. E lá a gente vai entrar nas constitucionalidades envolvendo esse assunto, que daria uns 3 podcasts para tentar colocar alguma coisa na cabeça de vocês. Mas fiscalização, essa que ficou... Muita gente acha, né? Fiscalização é entrar em UBS, é gravar mato e sair mato, e é gravar pescando no buraco e não sei o quê. E não é. Olha os exemplos dessa vereadora que eu citei aqui. É uma conversa que ela sentou lá no Fundo Nacional de Saúde. Como que tá os repasses para o meu município? Não, vocês perderam o repasse. Né? Então, eu acho que muito pertinente da sua fala, doutor, repito, porque fiscalização vai muito além, né? Muito além de é contra o prefeito. E também falta o amadurecimento do lado de lá. Porque no executivo, às vezes, ele recebe um requerimento. Meu Deus, como assim? Tá mandando um requerimento. Você é minha base? Como você faz um requerimento questionando a minha atuação, a atuação de tal secretaria? Então, precisamos ter maturidade, tanto do chefe do executivo quanto dos membros do legislativo, para entender isso, que fiscalizar faz bem sim. Então, o prefeito tem que ficar feliz quando chega um requerimento, e é bem nessa pegada que você disse aí do pessoal lá, que fala, é bom ter aquele fulano na oposição. Legal, eles deveriam estar fazendo igual também, né? Também fazendo os requerimentos, questionando, levando para que a gestão melhorasse e pudesse melhorar. Um outro ponto, já focando na parte da função típica de legislar, uma coisa que eu sempre vejo assim, e eu fico um pouquinho triste, mas eu acho que dá para melhorar isso, a gente fala também na pós, tá, Mônica? Eu vou dar aqui um spoilerzinho aqui para eles, mas é a questão da técnica legislativa, tá? Então, o que acontece? A gente vê a ideia, sempre o vereador vem com uma ideia. Então, eu peguei em um banco de dados, eu conversei... Eu peguei um modelinho ali. Eu vi que o vereador, esses matos jurídicos, né? Eu vi que o vereador lá do município tal fez, eu fiz também, né? E lá aprovou, por que você está falando? Mas é outra situação. Mas o que eu, assim, gosto de trazer para os parlamentares, para os assessores, a questão da técnica legislativa. E vocês têm uma ferramenta maravilhosa. E ela não é uma lei tão grande, ela não é tão extensa, mas ela é tão clara. Então, assim, vou deixar aqui a dica para vocês. Dica de ouro. Dica de hoje. Essa é de ouro, hein? Essa é de ouro. É a Lei Complementar número 95 de 1998. É uma lei federal e ela traz toda a regra, como que uma lei deve ser composta. Desde você entender o que é o artigo ali, a forma da abreviação, a forma da numeração. Eu cansei de ver leis onde coloca lá artigo 14º. Eles colocam lá no ordinal. Aquilo chega a doer meu ouvido ou meus olhos, que eu estou lendo, né? E eu falei, meu Deus, não colocaram isso. Gente, parece às vezes uma bobeira. Mas... pra que isso? Tão formalismo. É tão tecnicista, né? Mas a lei tá falando como que é. Uhum. Então... Isso é uma coisa importante que eu acho que eu escutei na tua aula na pós-graduação também. Você que ainda não sabe, o Dr. Rafael Militão também é um dos professores lá da nossa grade da pós-prática em Poder Legislativo. É que imagina, tem 5.000 municípios, acho que você fala assim na aula, né? Isso. Se cada município quisesse fazer a lei de um jeito... Então, né, devemos seguir uma regra. E essa regra
é uma lei federal. Tem estados que têm lei também. O estado do Paraná tem uma lei complementar que trata também do assunto. Mas se no seu estado não tem problema, não tem a lei, não tem problema. Siga a lei complementar número 95, número 95 de 1998. E ali você vai se familiarizar com termos alíneas, incisos, aqueles números romanos lá. Gente, ó, nós somos de humanas, né? Mas aquela aulinha de matemática básica lá atrás persegue a gente. Originais, né? Então, número romanos lá que a gente não sabia fazer o xizinho, meu Deus, o i vem antes do x. Pois é, vai perseguir a gente. E devemos saber, não é difícil não, gente. Você começa a praticar. Você pega o artigo 5º da Constituição, que vai lá, uma calhamada de incisos lá, vocês vão aprender como que vai. Você vai na ordem ali, vocês vão saber se esse é o 1, esse é o 2, é o 3, esse é... esse é o 4. Nossa, o 29, é desse jeito o 29. É importante. Alíneas, né? O desdobramento também delas, né? Isso. Eu já peguei assim, parágrafo artigo que desdobrou em item. Eu falei assim, mas que bagunça é essa? Direto, assim, o parágrafo perdido, já vê parágrafo perdido, falei, esse parágrafo tá de onde? De onde ele tá surgindo? Exatamente. E se você não souber, se você não dominar a técnica legislativa, você não exerce corretamente a função legislativa. A função legislativa. Que a função legislativa, para ela ser desenvolvida, ela precisa de uma boa redação legislativa. Isso. Eu até brinco com os colegas, tem alguns colegas que eles são muito da legística, né? Eles gostam muito da legística, eles sempre estão me dando dica. Prof, eu melhoro isso aqui, agora eu vi que tá formatando em times, porque agora o decreto mudou, agora eu acho... tem um decreto federal de 2024, acho que 10 mil e... ele foi... Até mudaram a fonte agora, acho que a fonte era uma antes, agora a fonte mudou. E eu tenho colegas da advocacia legislativa que amam, sabe? Eu disse, Mônica, eu queria te passar um negócio. Não, doutora, eu vou passar pra você formata tudo, né? Porque é chato, não é que é chato, é porque há um rigor, né? Muitas vezes ali na sua correria, eu não consigo lidar com isso. Aí também é a função da Câmara, né? Passar para o vereador, ter a equipe de redação final, que a gente vê que só tá lá no nome da comissão redação final, mas que ninguém que tá ali naquela comissão sabe redação final, né? Esse filho ninguém quer adotar. Esse filho ninguém quer. Mas já nos encaminhando aqui para nossa parte final, eu não posso deixar de pedir para você dar aí o teu depoimento, ou compartilhar também um pouco da tua vivência nessa sua troca, né, de carreira jurídica legislativa, que eu digo. Você que começou o podcast falando que veio do institucional e que agora vem atuando aí nos bastidores também, de mandatos atuantes, um mandato muito atuante, que trabalha muito, movimenta muito a cabeça do jurídico. Como tem sido essa experiência? Mônica, primeiro assim, eu respeito, né, a fé de todos, mas eu tenho uma fé muito grande, né? Uma fé em Deus. E eu confesso que em janeiro desse ano foi um momento, vou dizer, difícil para mim, para entender. Eu vinha de uma carreira 14 anos naquele poder, assim, se você achava que ia ficar a vida toda lá? Não, mas eu achava que eu ia ficar mais tempo lá. E de repente esse ciclo se encerrou. E aquilo para mim foi muito forte. Sentei com a família, minha esposa, eu quero pedir licença e mandar um beijão para minha esposa, para as minhas filhas, né? Amo vocês. Elas foram, assim, a base ali para mim, foi muito importante. E nesse momento eu comecei a conversar com os amigos, né? A rede de network. E graças a Deus, realmente, ele colocou pessoas boas na minha vida, junto comigo. E através de uma indicação sua, vou pedir permissão para falar aqui, cheguei até você e através de uma indicação sua, eu passei a trabalhar com um parlamentar, o Guilherme Livotti, lá em Apucarana. E foi algo assim que eu vinha com uma mentalidade de 14 anos de uma Câmara onde eu assessorava um presidente e passei a atuar com um vereador com uma atuação muito forte na fiscalização, uma pegada de fiscalização muito forte e uma mente aberta. E aquilo foi um choque para mim, mas que eu preciso me capacitar. E esse é o recado que eu também quero deixar para vocês que estão aí ouvindo. Nunca desanimem, nunca parem de se capacitar, busquem capacitação. Porque, gente, hoje nós estamos no mundo 2.0, 3.0, 4.0. Revolução digital, né? Tá numa situação, então, assim, tá tudo muito rápido, né? E eu, então, hoje estou lá com o Guilherme, nós estamos
modéstia à parte, acho que fazendo um bom trabalho, né? Alguns meses de trabalho. E está maravilhoso, muito intenso, ele cobra muita equipe, eu acho muito legal eu entendendo essa mentalidade. Muitas vezes, eu acho, hoje olhando para trás, eu estava numa zona de conforto, Uhum. que nesse ponto era até negativo, que talvez, fazendo uma comparação com você, você foi e buscou e inovou, você empreendeu, inovou e ajuda milhares de pessoas. Eu acabei me acomodando, me conformando. Naquela Aquela rotina, rotina é naquela... para poder, eu tenho aqui os 9 vereadores, mas eu poderia ter empreendido, eu poderia ter desenvolvido também ferramentas. Mas que bom que você fez isso e até aí, depois, através de você, eu também pude dar um salto na minha carreira, assim, uma mudança de paradigma, buscando uma nova mentalidade, como você disse, agora é uma assessoria parlamentar, ali uma mandatária, né? Onde Uhum. você trabalha com os ideais do parlamentar, e que bom que eu tenho a oportunidade de trabalhar com um parlamentar tão atuante. Uhum. E é engraçado que ele tem já essa pegada da fiscalização, mas ele não abre mão, e isso, nossa conversa lá no gabinete é bem franca, ele não abre mão de participar da parte legislativa. Ele é muito atuante nessa área e às vezes eu até pensava assim, que eu ia chegar e falar, ó, a lei é essa, assim. Não, é totalmente... Ele atua mesmo, ele quer participar. E um dia a gente teve essa conversa, ele falou, Rafael, eu não abro mão disso. Eu quero participar porque eu sou advogado, tem essa questão legislativa, não, ele quer participar, ele quer aprender e me força a também me especializar mais, buscar e estar preparado para as perguntas dele, porque ele Uhum. vai vir com cada pergunta ali, ele Vai. vem com as perguntas, então hoje eu estou lá com ele, está sendo assim maravilhoso e espero que o nosso ciclo possa se prorrogar, talvez em outros níveis, né? Quem Uhum. sabe? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e também agradecer a você a oportunidade aqui na pós que você deu. Está sendo maravilhoso também. Eu já tinha uma experiência com cursos técnicos falando sobre direito e aí já era algo presencial, né? Uhum. Mas aqui no online é muito bom também, É muito muito gostoso. bom. Muita gente fala pra mim, Mônica, por que que você ainda faz tanto online? Porque você não tem uma coisa que você aprende mais. Porque o online você tá aqui, vem aqui no Pará, professora, Você né? fala para o Brasil Você todo fala, é uma e até para experiência. o receptor, né? Nós, emissores, estamos falando para o Brasil todo, mas até o receptor, eu acho que assim, é aquela coisa tão gostosa que o cara fala, ó, eu sou noturno, eu preciso assistir essas aulas à noite. Ele vai e assiste à noite, dá o pause a hora que ele quer, faz as anotações. Ah, não, eu sou diurno, gosto, preciso fazer minhas aulas na manhã. Assiste as aulas na manhã. Então, é isso que eu falei, a tecnologia veio, né? Uhum. Então, estamos usando ela para transmitir conhecimento. Que legal, pessoal. Então, esse é o nosso episódio aqui do Legislativo Podcast, falando um pouco sobre o papel da Câmara Municipal e falamos também bastante sobre os bastidores da Câmara Municipal. É um pouco dessa luta, às vezes, desconhecida dos advogados, né, dos bastidores. E legal, doutor Rafael, que passou pelo bastidor mais institucional e agora o bastidor de mandato. Eu fiz o contrário, né? Quando eu comecei minha carreira, eu comecei nos mandatos. Então, chegava os vereadores, você pode escrever um projeto de lei para mim? Posso. Aí desenvolveu para as assessorias de mandato, para os cursos, até chegar nas consultorias, né? Que hoje é o maior parte da minha atuação aqui no escritório, é muito voltado ao institucional aí das câmaras municipais, os bastidores de muitos presidentes na modernização das câmaras municipais. Mas eu quero agradecer ao doutor Rafael Militão por compartilhar com a gente esse conhecimento, essa experiência. Agradecer também ao nosso colega aí, Tiossi, que fez essa ponte Pois entre é, nós, né? E já que tudo é providência, para aquele que crê, tudo é providência, não há sorte, a providência e muito providência. trabalho. Sim. Que bom que essa providência cruzou os nossos caminhos e para mim também é uma satisfação contribuir não só com mandatos que eu acredito, né? Porque às vezes liga o mandatário, você tem alguém? Eu falo assim, puxa, e agora, né? A gente conhece muita gente no Brasil, mas não conhece aqui a 50 quilômetros, Isso, quem eu vou próximo. indicar aqui Isso. nesse raio. Então, tenho certeza que foi bom para todo mundo esse encontro. E quero pedir para você deixar uma última mensagem aqui para nós, se você pudesse fazer com que essa sua mensagem chegasse a todos os vereadores do Brasil,
o que você gostaria de dizer aos nossos vereadores, assessores, advogados Assessores, também isso. que estão aí nos assistindo, nos ouvindo? Mônica, o que eu posso dizer, e talvez até um resumo de todo esse nosso bate-papo, é que você, vereador, assessor, advogado, parecerista, não importa o município, se é de Serra da Saudade ou de São Paulo, busque a capacitação, porque você exerce uma função essencial. Você é muito importante. Então, busque a capacitação para entregar um trabalho de excelência, porque você é capaz. Basta buscar isso. Legislativo Podcast, um oferecimento do Instituto Brasileiro de Política Municipal, formando agentes de transformação da política municipal. Eu te encontro no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.